Oi, pessoal. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre dois assuntos, né, que é a escala de temperatura, e depois a gente vai começar a falar sobre métodos de medida, tá? E, em particular, o método de alíquotas, né, pesagem por alíquotas, tá? Então, iniciando essa aula, a gente vai falar sobre, né, começar com a escala de temperatura. Então, bom, escalas de temperatura são sistemas de medição, né, que quantificam a temperatura de um corpo ou ambiente. Como a gente vai ver, existe mais de uma forma de fazer isso, tá? Então, existem várias, né, algumas escalas de temperatura que são utilizadas, né? A gente vai ver características de cada uma delas, tá? E claro, né, compreender essas diferentes escalas é importante para a gente saber se situar, né? Se a gente tem uma temperatura numa escala, né, como é que ela se é, transfere, né, para outra escala, né? Qual é que é a equivalência entre essas escalas de temperatura? Tá? Então, iniciando, né, falando sobre as escalas, a gente tem três principais escalas de temperatura, tá? Que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Tá? Então, a escala Celsius, né, começando, eu acho que é a que a gente mais conhece, né, que a gente utiliza aqui no Brasil. Né? Qualquer temperatura a gente tem na escala Celsius. Tá? Ela se baseia, assim, né, para a definição dessa escala, ela se baseia nos pontos de congelamento e de ebulição da água. Então, o ponto de congelamento da água a gente define como 0 graus, né, nessa escala Celsius, e o ponto de ebulição da água a gente define como sendo 100 graus nessa escala. Então, 100 graus Celsius é exatamente o ponto de ebulição da água. É claro, né, a água pura, né, e sob pressão atmosférica normal. Tá? Essa escala de temperatura, a escala Celsius, ela é amplamente utilizada em todo o mundo, tá? Exceto em alguns países, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? E, enfim, né? É a escala que a gente mais conhece. Tá? Depois, em segundo lugar, a gente tem a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela é mais utilizada nos Estados Unidos, tá? E em alguns outros países. Ela é definida, né, ela se baseia na temperatura de congelamento de uma mistura de água com sal. Né? Então, essa temperatura de congelamento dessa mistura a gente define como sendo o 0 graus Fahrenheit, tá? Que vai ser diferente do 0 graus da escala Celsius. E os 100 graus, né, seria o outro ponto que define essa escala, a gente define como sendo a temperatura corporal humana, tá? Então, isso a gente vai definir como sendo ali próximo dos 100 graus, né? Na verdade, 98,6 graus Fahrenheit, tá? Então, dados, né, esses dois pontos, a gente tem definida toda a escala. E por fim, a gente tem a escala Kelvin, tá? A escala Kelvin, ela se baseia, ela é uma escala absoluta, tá? Ela é mais utilizada na ciência, na física, na química, porque ela considera a movimentação das moléculas, né? Então ela tem um ponto, né, que seria o 0 Kelvin, tá? Que ele é o ponto onde a gente não tem mais movimentação das moléculas, tá? Ele é definido assim, né? Que é chamado de zero absoluto, tá? Então esse ponto, né, que é o 0 Kelvin, né, ele equivale a menos 273,15 graus Celsius, né? Então esse seria o zero. E aí depois né, a escala parte daí, né? O 0 Kelvin, que seria essa temperatura extremamente negativa, né? Teoricamente a menor temperatura possível, e ela parte desse ponto. Tá? Então, como é que a gente faz a conversão entre essas escalas? Tá? E aqui é bem importante a gente ter uma visualização né, entre essas escalas, tá? Que a gente pode ver nessa figurinha aqui. Então, aqui a gente tem as três escalas, né? Então, aqui eu tenho a escala Celsius, né? Aqui eu tenho a temperatura de 0 graus Celsius, aqui 100 graus Celsius, tá? Aqui desse lado eu tenho a escala Fahrenheit, tá? Então, aqui o 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit e os 100 graus Celsius equivalem a 212 graus Fahrenheit, tá? E aqui desse lado, né, eu tenho então a medição na escala Kelvin, né? Então 0 graus Celsius equivale a 273 graus Kelvin, né? E os 100 graus Celsius equivalem a 373 graus Kelvin, tá?
Então, tendo esses pontos aqui, né, conhecendo essas 3 medidas aqui, tá? Essas equivalências entre essas duas, na verdade, temperaturas, a gente consegue converter qualquer temperatura, tá? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente vai olhar para, né, por exemplo, aqui, se eu definir uma temperatura θ, né, aqui, ah, então eu tenho essas duas diferenças aqui, né, de θ até 0 graus, tá? Isso seria essa medida A. E eu tenho aqui essa medida B, que é a diferença entre 0 e 100 graus, né, na escala Celsius. Tá? E aí o que, que acontece, né? A gente não pode fazer uma regrinha de 3 para converter temperaturas, tá? Mas a gente pode usar a proporção, a razão, né? Porque essa razão dessa distância A sobre essa distância B vai ser a mesma em qualquer escala de temperatura. Então, por exemplo, essa distância A na escala Celsius, né, é θ menos zero, tá? Tenho aqui, né? Temperatura na escala Celsius menos zero sobre essa distância aqui, né, que é 100 graus, né, na escala Celsius é 100, vai ser igual, né, a essa distância aqui na escala Fahrenheit, então é θ menos 32, né, temperatura na escala Fahrenheit menos 32, dividido por essa distância aqui, B, que na escala Fahrenheit é 212 menos 32. Tá? E aí, se eu pegar essa igualdade aqui, né, a gente tem a formulazinha para conversão. Né? Então, aqui fica a temperatura em Celsius dividido por 100, né? E aqui temperatura em Fahrenheit dividido por 32, né? Menos 32 dividido por 212 menos 32, que vai dar 180. E aí, se a gente simplifica aqui o denominador, né, eu tenho essa formulazinha aqui. Né? A escala, né, a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? E aí, se eu tenho uma temperatura, né, é só colocar nessa fórmula que eu encontro a outra temperatura. E tanto se eu utilizar essa outra igualdade aqui, né, com a temperatura em Celsius e Kelvin, tá, eu também vou obter uma fórmula para a temperatura, né, para a conversão de temperatura da escala Celsius para Kelvin. Tá? E nesse caso é bem mais simples, né, que a temperatura em Celsius vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273. Né? Então, 0 graus Celsius, né, se eu tenho 0 graus aqui, a temperatura em Kelvin vai ser 273. Né? Então, aqui uma diferença entre essas escalas, tá? É que a escala Fahrenheit ela tem uma divisão diferente, tá? Entre os 0 graus, aqui, que seriam 32, né? E o 212, eu tenho 180 divisões, tá? Enquanto que na escala Celsius e na escala Kelvin, eu tenho apenas 100, tá? Então, um aumento de 1 grau Celsius não equivale a um aumento de 1 grau Fahrenheit, tá? Para a escala Kelvin isso funciona. Então, o aumento de 1 graus Celsius equivale ao aumento de 1 graus Kelvin. Tá? Mas a escala Fahrenheit ela tem uma divisão diferente. Vamos ver um exemplo disso na aplicação. Então, em uma farmácia é necessário armazenar medicamentos sensíveis à temperatura em uma geladeira. A temperatura ideal de armazenamento para esses medicamentos é de 2 a 8 graus. Né? Então, se o termômetro da geladeira está atualmente marcando 40 graus Fahrenheit, a gente precisa fazer alguma mudança, né, nessa temperatura para que os medicamentos sejam armazenados de forma apropriada. Tá? Então, a questão aqui é, né, será que esses 40 graus Fahrenheit eles estão dentro dessa faixa aqui, né, que seria a temperatura ideal para armazenar os medicamentos? Então, a gente vai ter que fazer essa conversão. Né? Então, se a gente pegar a fórmula que a gente tinha ali, né, de conversão das temperaturas Celsius e Fahrenheit, eu tenho aqui 40 graus Fahrenheit, então se eu substituir aqui por 40, né, eu vou ter isso daqui, é essa formulazinha, e aí se eu fizer as continhas, né, que 40 menos 32 vai dar 8, vezes 5, né, 40, passo 5 para lá multiplicando. Então 40 dividido por 9, que é aproximadamente 4,44 graus Celsius. Tá? Então essa temperatura, né, 4,44, está dentro desse intervalo aqui. Então eu não preciso fazer nenhuma mudança nessa temperatura, né? Colocar os medicamentos aí, eles vão estar armazenados adequadamente. Vamos lá, agora a gente vai ver métodos de medida, tá? Então, medições de volume e peso, né, são, claro, extremamente importantes na farmácia, na prática farmacêutica. Então, aqui, métodos de medida de peso, tá? A gente vai ter balanças, né? Vai ser essencial, né, utilizar balanças.
elas, né, existem diversos tipos de balanças, tá? Balanças analíticas, balanças de precisão. E para volumes, tá? Para medir volumes, né? Se utilizam vários equipamentos como pipetas, buretas, provetas, tá? Então, tudo isso é utilizado. Aqui nessa disciplina a gente não vai entrar em detalhes, tá? Sobre nada disso, tá? A gente não vai ver balança, métodos para utilizar a balança, configurar a balança, tá? Nada disso. Esses equipamentos aqui também a gente não vai ver nada disso, tá? Como se lê uma medida de volume nesses equipamentos, né? Tá? A gente não vai ver nada disso. Aqui a gente vai tratar apenas de um problema, tá? Que é o seguinte: toda balança ela tem uma certa precisão, né? Ou uma certa sensibilidade, tá? Que é o mínimo que ela consegue medir, né? Se eu colocar uma coisa muito leve em cima de uma balança, ela pode não conseguir registrar isso, tá? Então isso seria a sensibilidade da balança, né? Toda balança tem essa medida que é a sensibilidade, tá? E aí é o seguinte, né? O que acontece quando a gente consegue, ou quando a gente tem uma balança, né? Que ela tem uma certa sensibilidade, mas a gente precisa medir algo que vai além dessa sensibilidade, né? Por exemplo, se uma balança tem uma sensibilidade de 6 miligramas, como é que a gente pode medir, né, ou pesar uma quantidade de 2 miligramas, tá? Então essa é a questão que a gente vai tentar abordar aqui, tá? E isso vai ser o método de alíquotas, né, de pesagem através de alíquotas. Vamos lá. Primeiro, tá, a gente vai fazer a gente vai ver essa formulazinha aqui, que vai me dizer a precisão de uma medida, tá? Por que a gente fala em precisão de uma medida, né? Porque se a balança tem uma certa sensibilidade, né, por exemplo, 6 miligramas, qualquer medida que eu faça, ela pode ter um erro, né? E aí, esse erro ele é medido através dessa fórmula aqui. Então, o que essa fórmula apresenta? Eu tenho aqui 100% vezes a sensibilidade da balança, né, que é dada, nesse caso, 6 miligramas, dividido pelo erro aceitável. Tá, e aqui está escrito erro aceitável, né? Porque depois a gente vai fixar um erro que a gente quer e aí a gente vai ter a quantidade mínima que a gente pode pesar, tá? Mas ela funciona assim, né? Eu posso colocar aqui uma quantidade, por exemplo, para pesar 50 miligramas, né? Qual é que é o erro que eu tenho, né, para fazer essa medição, tá? E é isso que eu estou falando aqui, né? Essa fórmula fixa um valor para o erro, né, que se considera aceitável, e aí vai retornar a quantidade mínima que eu posso ter, né, que eu posso pesar para ter esse erro. Tá? Então, digamos assim, né? Se uma balança tem sensibilidade de 6 miligramas, né, qual é que é o erro na medição de uma quantidade com 50 miligramas? Então, a gente vai trocar na fórmula, né? Sensibilidade 6 miligramas, tá? O erro aceitável é o que eu quero descobrir nesse caso, tá? Igual, e aí a quantidade que eu estou pesando, que é 50 miligramas. Então, se eu fizer, né, as continhas, né, isolar o erro aqui, né, que é a minha variável, eu vou ter que erro vai ser igual a 12%. Né? Ou seja, se eu tenho uma balança que tem sensibilidade de 6 miligramas e eu pesar uma quantidade de 50 miligramas, né, o erro dessa pesagem, tá, dessa medida, é de 12%. Tá? E aqui, claro, quanto menor for a quantidade que eu estou pesando, né, quanto mais próximo for desses 6 miligramas aqui, que é a sensibilidade da balança, maior vai ser o valor desse erro. Né? E vice-versa. Quanto maior for essa quantidade que eu estou pesando, menor vai ser esse erro. Tá, e agora, né, mesma formulazinha, mas por outro lado, né, imagina que a gente quer fazer né, que a gente tem essa mesma balança e a gente quer fazer uma medição onde a gente não quer ter um erro maior do que 2%, ou seja, o erro aceitável seja de apenas 2%. Tá? Então, qual é que é a quantidade mínima que eu posso pesar para ter esse erro? Então, mesma coisa, agora eu vou substituir o erro que eu tenho, né, que é de 2%, tá? Na mesma fórmula, né, que a sensibilidade é a mesma, e agora a minha variável vai ser essa quantidade. Tá? E aí, se a gente fizer as continhas aqui, né, 100 vezes 6 dividido por 2, eu vou ter 300. Então, a quantidade mínima que eu posso pesar para ter apenas um erro de 2% é, no mínimo, 300 miligramas. Tá?
Muito bem, então agora vamos voltar para a pergunta inicial, né? Como é que eu posso pesar 2 miligramas, tá, de um fármaco, né, de alguma coisa, em uma balança que tem sensibilidade de 6 miligramas com um erro aceitável de apenas 5%, tá? Então, primeiro, né, a gente vai voltar para aquela fórmula e a gente vai calcular a quantidade mínima que eu posso pesar para ter esse erro, tá? Então, esse é o primeiro passo. E aí, se a gente substituir na fórmula, né, agora o erro aqui é de 5%, né, fazendo as continhas que eu tenho que a quantidade é de 120 miligramas. Tá? Então, essa é a quantidade mínima que eu posso pesar para ter um erro de no máximo 5%. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é determinar um múltiplo da quantidade necessária, né, que possa ser pesado com a exatidão necessária. Ou seja, eu quero pesar esses 2 miligramas, né? Eu tenho que encontrar uma constante m, né, tal que m vezes essa quantidade que eu quero pesar seja maior que a quantidade mínima que eu posso pesar, tá? Então, nesse caso aqui, né, se eu pegar m igual a 60, né, vai dar exatamente igual a 120. Tá? Então, esse meu múltiplo, né, eu vou definir nesse caso, que é 60. Agora, o terceiro passo vai ser diluir essa quantidade múltipla, né, em uma substância inerte. Tá? Uma substância inerte vai ser apenas uma substância que eu vou colocar ali o meu fármaco. Tá? Então, por exemplo, né, eu posso ter. Bom, vamos pensar assim: o meu fármaco é açúcar, né, e eu vou misturar esse açúcar na água. Tá? Então, quando eu tomar essa água, bom, eu vou estar tomando o açúcar. Né? Então, isso, né, claro, em termos nada farmacêuticos, tá? Isso seria a ideia dessa substância inerte. E aí aqui a gente vai ter mais duas formulazinhas, tá? Primeiro a gente vai calcular a quantidade total da solução, tá? Quantidade total da solução vai ser a quantidade mínima que a gente encontrou no passo 1, que eu posso pesar, né, que é 120 miligramas, e vezes o múltiplo que a gente encontrou no passo 2, que é 60, tá? Então isso, né, fazendo essa continha, eu tenho 7.200 miligramas, isso é a quantidade total da solução, né? O que é a quantidade total da solução? É a substância inerte e mais o que a gente calculou aqui, né? Na verdade, essa quantidade aqui, tá? De 120 miligramas, tá? Então, é isso que eu coloco aqui, né? 7.200 miligramas, né? Que é a quantidade total da solução, né? Vai ser igual à quantidade da substância inerte mais os 120 miligramas do fármaco, tá? Então, com isso, né, a gente consegue calcular a quantidade da substância inerte, né, ou seja, a quantidade de água que eu tenho que ter para misturar nessa minha, para misturar o meu fármaco, tá? Então, a conclusão, né, portanto, a gente deve diluir a quantidade múltipla, 120 miligramas, em 7.080 miligramas da substância inerte, tá? Que é o quê? Né? Que é esses 7.200 menos esses 120 miligramas, tá? E aí o último passo é pesar a porção da alíquota, né? Esses 120 miligramas, né, vai ser o que a gente chama de alíquota, tá? Então agora, se eu pegar, né, essa diluição, né, que tem 7.200 miligramas, e pesar uma porção de 1/60, né, 1/60 avos, né, dessa diluição, tá? Ou seja, 120 miligramas, essas 120 miligramas dessa diluição vai conter as 2 miligramas do meu fármaco. Tá? Então, deixa eu tentar explicar isso com desenhos, tá? Que talvez vai ficar mais fácil de entender. Então, inicialmente, eu quero pesar essas 2 miligramas, tá? Mas a minha balança não tem essa sensibilidade, né? Então, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu vou determinar a quantidade mínima que eu posso pesar para ter esse erro aceitável, né? Que tem um erro de no máximo 5%. A gente viu pelas continhas no passo 1 que essa quantidade é 120 miligramas. Então, qualquer medida que eu faça, ela tem que ter no mínimo 120 miligramas. Tá? O passo 2 é encontrar um múltiplo dessa quantidade aqui, né, que passe esses 120 miligramas. Então, por exemplo, aqui a gente pegou 60, né, porque dá exatamente esses 120 miligramas. Tá? Então, o próximo passo é pesar, ao invés de pesar 2 gramas, né, que a balança não tem sensibilidade, eu vou pesar 120 miligramas desse meu fármaco. Tá? Uma pesagem de 120 miligramas tem um erro de no máximo 5%, né? Então aqui não tem problema, né? Eu posso fazer isso.
tá? Próximo passo é a gente diluir essas 120 miligramas na substância inerte, tá? E aí vem aquelas duas formulazinhas, né? Então, a quantidade total da solução, né, vai ser 120, que é essa quantidade aqui, vezes esse 60, que é o múltiplo, tá? Então, eu vou ter os 7.200 miligramas. E dessa quantidade total, né, eu vou subtrair essa quantidade de 120, tá? Que vai me dar a quantidade da substância inerte, tá? E aí a gente faz essa substituição, né? Então, aqui eu tenho as 120 miligramas, né, do meu fármaco, mais essa quantidade aqui, né, que vai dar os 7.080 miligramas, dessa substância inerte, tá? Então aqui eu tenho essa minha mistura. E aí o último passo é a gente pegar uma porção dessa solução aqui. Na verdade a porção, né, vai ser 1/60, né, 1 sobre esse múltiplo aqui, dessa solução, tá? Por quê? Porque 1/60 avos, né, dessa substância vai ter exatamente 2 miligramas do meu fármaco, tá? Que era o que a gente queria pesar, né? Então, notem que aqui a gente fez todas as medidas que a gente fez aqui, né, foram maiores do que 120 miligramas, tá? Que é a quantidade mínima que eu podia pesar para ter esse erro, né? E aí, no final, eu consegui uma solução aqui, tá? Né, de uma substância inerte, que contém as 2 miligramas desse meu fármaco, tá? Então, dessa forma, né, a gente consegue pesar essas 2 miligramas, né, que estão além da sensibilidade da balança que a gente tem, tá? Vamos ver um outro, tá? Na verdade, o mesmo exemplo, tá? Eu tenho as mesmas 2 miligramas, né? Mesma coisa, né? A quantidade mínima continua sendo 120, tá? Só que agora eu vou pegar o múltiplo de 70, tá? M igual a 70, né? Se eu pegar M igual a 70, né? 70 vezes 2 vai dar 140 miligramas, tá? Que é maior, né, que esse 120. Isso não tem problema, tá? Não precisa ser exatamente igual a esse 120, tá? Pode ser maior, né? Isso daqui é apenas a quantidade mínima que eu posso pesar, tá? Se eu pegar uma quantidade maior, né, pesar uma quantidade maior, o erro vai ser menor. Tá? Então aqui mesma coisa, né? A gente vai diluir esse fármaco, tá, em uma substância inerte. Tá? Aqui a gente vai ter as mesmas continhas, né? Aqui 140 é a minha alíquota, tá? O peso da minha alíquota, vezes o múltiplo que é 70, então vai dar 9.800. E aí a quantidade da substância inerte, né, vai ser o quê? Vai ser esse 9.800 menos os 140, que é a minha alíquota, né? Então, isso vai ser a quantidade de líquido, né, e mais 140, a quantidade do fármaco, vai dar esses 9.800. Então, mesma coisa, né? Eu vou fazer essa mistura. E aí, agora, eu vou pesar 1/70 avos dessa solução aqui, tá? E isso, de novo, vai conter as 2 miligramas do meu fármaco, tá? Então, esse é o método de alíquotas, tá? Para fazer a medição, né? Para fazer uma medição de um fármaco, enfim, de qualquer coisa, que está além da sensibilidade da balança, tá? Ou, né, claro, eu posso utilizar esse método também para pesar uma quantidade, né, que esteja dentro da sensibilidade da balança, tá? Mas aqui a questão é, né, que eu posso controlar esse erro que eu tenho, né? Por exemplo, eu poderia pesar 10 miligramas, né? 10 miligramas está dentro da sensibilidade da balança. Mas, né, se eu pesar exatamente 10 miligramas, vai ter um erro bem grande aqui, né? O erro dessa medida vai ser bem grande. Então, eu posso, de novo, fixar o erro aqui, tá? E aí, de novo, né, eu vou ter aqui tá, que teria 10 miligramas, né? Eu vou ter um múltiplo aqui que vai passar esses 120 miligramas, tá? Mesma coisa. Então, não serve apenas, né, para pesar, para fazer medidas, né, de quantidades que estão além da sensibilidade, tá? Porque eu tenho esse erro aqui, que eu posso fixar de alguma forma, certo? Então, esse é o método de alíquotas.